Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Hernani e essa é a nossa primeira aula de Sociologia do Cursinho Popular Paulo Freire. Essa primeira aula será uma introdução para a gente poder se ambientar melhor com a matéria. Então vamos lá. O nosso primeiro questionamento é: o que é Sociologia? A Sociologia nada mais é do que uma ciência social que estuda a sociedade e os fatos ou fenômenos sociais em diversos aspectos, seja na cultura, religião, política. Porém, a sociologia veio se tornar ciência, de fato, recentemente, comparado com as outras ciências, como, por exemplo, a matemática, a filosofia, a biologia. E em um dado momento da história, o homem começou a pensar no comportamento da sociedade em que vivia, mas ele não tinha nenhuma base científica para poder avaliar tudo o que estava acontecendo. Ou seja, em um certo momento a humanidade começou a questionar o que estava acontecendo em sua volta. Por exemplo, por que que uma determinada civilização é politeísta, ou seja, cultua, venera diversos deuses, enquanto a outra é monoteísta, acredita na existência de um único Deus? Por que uma civilização realiza sacrifícios para esses deuses? Por que que um povo entra em guerra com outro? Esse tipo de questionamento. Questionamentos a respeito da sua sociedade e de outras sociedades em volta. É, então, através disso, o homem buscou conhecimento. Porém, esse conhecimento, como eu disse anteriormente, não tinha uma base científica, e sim alguns tipos de conhecimentos que eu vou citar mais adiante. E o que são fatos sociais? Segundo Emile Durkheim, o fato social consiste em maneiras de agir, de pensar, de sentir que exercem determinada força sobre os indivíduos, obrigando-os a se adaptar às regras da sociedade onde vivem. Ou seja, desde o nosso nascimento, nós somos forçados a viver sob regras pré-estabelecidas. Independente da nossa vontade, quando nós nascemos, já existem regras que foram pré-estabelecidas na sociedade a qual nós vamos viver. Isso é um fato. Assim, um exemplo. Vamos supor que um jovem pegue o carro dos pais e saia dirigindo pela cidade. E esse jovem não possui CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Caso ele seja parado numa blitz policial, por exemplo, o veículo vai ser apreendido, vai ser aplicada uma multa. Alguém que possua CNH precisa se dirigir até lá para retirar o veículo. Vai gerar uma série de problemas. Por quê? Esse jovem infringiu uma lei de trânsito. Ele quebrou uma regra que já estava pré-estabelecida na sociedade a qual ele vive. E também nós temos regras que não são leis, mas são regras de, digamos assim, convívio social. Por exemplo, no Brasil, você furar fila é uma atitude mal vista pela população. As pessoas vão chamar sua atenção e, em alguns casos, você pode ser até hostilizado por conta de que é uma atitude grosseira, é uma falta de educação furar fila aqui no Brasil. Não é uma lei, né? Você não vai ser preso por furar fila. Porém, é uma regra de convívio social que já está pré-estabelecida na nossa sociedade também. Eu vou citar agora alguns tipos de conhecimento, sendo o primeiro deles a observação. A observação, ela é um conhecimento básico, não só dos primórdios da humanidade, mas também individualmente falando. Tanto eu quanto você, na nossa infância, a observação acabou se tornando a nossa primeira fonte de conhecimento. Vamos supor que uma criança está no quintal de casa e observa que as nuvens estão cinzentas. O que que isso representa para nós? Para mim representa que logo logo vai chover. Ou seja, a criança está no quintal, as nuvens começam a ficar cinzentas e começa a chover. Então a criança ela vai procurar abrigo dentro de casa.
Então, a partir desse momento, ela adquiriu um conhecimento através da observação. A próxima vez que as nuvens ficarem cinzentas e ela observar isso, ela vai procurar um abrigo antes que comece a chover, porque ela já tem esse tipo de conhecimento. Ela adquiriu esse conhecimento através da observação. Nós temos também a fonte de conhecimento através da mitologia. Os povos antigos buscavam explicar os fenômenos naturais, como um mar revolto, furacões, o vulcão entrando em erupção, o dia, a noite, vida, a morte. E essa necessidade de saber o que estava acontecendo. Por exemplo, nessa foto nós temos a imagem do deus grego Apolo, na sua carruagem. Os gregos acreditavam que ele transportava o sol pelo céu, o que hoje nós conhecemos como o nascer do sol e o pôr do sol. Ou seja, a Terra realiza um movimento de rotação, nós temos o dia e a noite. Então, é um meio de se explicar, de se passar o conhecimento. Hoje, para nós, isso é meio óbvio, mas assim, nós estamos falando de um período de 300, 400 anos antes de Cristo. Então, era o meio que se encontrava para se explicar as coisas que estavam ao seu redor. E a religião também se configura como uma fonte de conhecimento. Se a gente parar para analisar, praticamente todas as civilizações veneravam um ou mais deuses. O homem ele tinha essa necessidade, essa busca de entender, de encontrar aquilo que ele não sabia explicar. E muitas vezes isso era voltado para o astral, voltado para o sobrenatural. Usavam a figura de um deus ou deuses como um meio de explicar os fenômenos à nossa volta, como os fenômenos da natureza, ou a nossa própria existência mesmo, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. E a religião, ela tem uma característica particular, que são os dogmas. São ideias já definidas. Elas são imutáveis. Independente da sua crença, independente do que a ciência diga, um conceito estabelecido por uma religião não tem como ser alterado, porque ela já definiu aquilo como correto. Esses dogmas são ideias que já foram aceitas pela religião e pelos seus seguidores. Então ela não aceita questionamentos. Já a filosofia, ela busca constantemente a verdade. Ela faz a humanidade criticar, questionar, argumentar, ter um posicionamento crítico. E ela se difere da religião, porque ela aceita ser questionada, ela permite ser questionada. Na imagem abaixo nós temos o exemplo de Platão. Foi aluno de Sócrates, um grande filósofo, incentivador dos estudos, e ele tem uma teoria chamada teoria da reminiscência, que consiste na seguinte ideia. Nós possuímos uma alma que outrora vivia no mundo inteligível, ou seja, o mundo das ideias. E a partir do nosso nascimento, nós partimos do mundo inteligível para o mundo sensível, o mundo dos sentidos. Esse mundo que nós vivemos, planeta Terra, por exemplo. E nessa transição, no momento em que a alma se fixa no corpo, nós esquecemos o conhecimento que tínhamos lá no mundo inteligível, o mundo das ideias. Porém, esse conhecimento ele vai se formando ao longo da nossa vida, através da lembrança que nós tínhamos da vida no mundo das ideias. Ou seja, vocês podem ver que esse é um pensamento bem avançado para a época. Nós estamos falando aí em cerca de 300 anos antes de Cristo. E com o passar dos anos, a humanidade, a partir da necessidade de obter conhecimentos mais seguros, mais concretos, desenvolveu a ciência, através de experiências e pesquisas, e ela permite também ser questionada, assim como a filosofia.
muitas teorias na ciência já se mostraram ineficazes ou incompletas e foram substituídas por outras. Isso ao longo dos anos. E nessa foto nós temos a cientista e física polonesa, que foi naturalizada francesa, Marie Curie, e ela conduziu pesquisas pioneiras pelo mundo todo no ramo da radioatividade. Ela foi a primeira mulher a receber o prêmio Nobel e a primeira pessoa e única mulher a receber o prêmio Nobel 2 vezes. Agora nós vamos falar sobre alguns pensadores, alguns teóricos que se tornaram os pilares da sociologia, a qual como conhecemos. Nós vamos começar aqui por Augusto Comte, o pai do positivismo. E o que é o positivismo? É uma corrente de pensamento que surgiu no século XIX na Europa. Foi fortemente influenciado pela crescente valorização da ciência como fonte da obtenção da verdade. Ou seja, aí a sociologia começou a engatinhar, a tomar forma para futuramente se tornar uma ciência de fato. E a biologia era utilizada como referência, ou seja, um corpo humano, por exemplo, nós conseguimos localizar a doença e trazer a cura para uma pessoa. O positivismo, ele tinha esse pensamento, ele fazia essa analogia. Ele tratava a sociedade como uma espécie de corpo social, aonde a partir do momento que encontramos o problema na sociedade, nós conseguimos trazer a cura, ou seja, a solução para esse problema. E Emile Durkheim. Emile Durkheim deu continuidade ao trabalho de Augusto Comte. Ele que de fato lutou para que a sociologia se tornasse uma ciência. Ele tem um livro também chamado Suicídio, em meio às suas obras, o qual ele categoriza o suicídio em 3 tipos. O suicídio altruísta, o suicídio egoísta e suicídio anômico. O altruísta seria aquele que basicamente dispõe da sua vida para salvar alguém, por exemplo, pelo outro, por um bem maior. Que ele acredita que... um exemplo, alguém que para à frente de uma bala para salvar a vida de outra pessoa. Ele tem a certeza de que ele pode morrer, mas a ajuda, né? A ajuda pelo outro fala mais alto. Porém, nós também temos um caso de um extremista, por exemplo. Ele pode, seja religioso, político, ele pode detonar uma bomba no seu corpo e matar centenas de pessoas, por exemplo. E com isso, ele faz essa atitude pensando na sua sociedade, na sua comunidade, no seu ideal. Não em si, porque seria egoísta, pensando em todos que compactuam com a sua ideia. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o suicídio altruísta ele tem essas duas faces da moeda. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não categorizar só um lado. O suicídio egoísta, no caso, seria partindo do indivíduo, sendo que ele, por exemplo, não se encaixa na sociedade. Ou ele acha que ele está superior à sociedade ou inferior à sociedade, por exemplo, é uma coisa particular. No caso, ele categoriza isso como algo egoísta, partindo da pessoa para ela mesma, e não para a sociedade. E também temos o anômico, né? O que significa uma coisa anômica? Uma coisa que gera desordem. Por exemplo, a crise de 1929, o que gerou uma desordem na sociedade americana, onde muitas pessoas ficaram desempregadas e, consequentemente, cometeram suicídio por conta dessa desordem social. E também Durkheim dizia que o crime é normal perante uma sociedade, é um padrão normal. Porém, não significa que cometer crime é correto. Ele diz isso porque, a partir do momento em que uma sociedade estabelece uma regra, alguém eventualmente vai quebrar essa regra porque ela não concorda com isso. Como nós citamos
Anteriormente, o caso do jovem lá que saiu perambulando pelas ruas com o carro dos pais sem habilitação. Não tem como a sociedade controlar isso, porque eventualmente alguém vai quebrar essas regras. E nessa imagem nós temos Karl Marx, que causa muita discussão aí nas redes sociais. Você já deve ter ouvido falar sobre ele. E Karl Marx basicamente categoriza a sociedade em duas partes: a burguesia e o proletariado, né? Ele chama de classes sociais. Ou seja, a burguesia é aquela que detém os meios de produção, ou seja, os donos das fábricas. E o proletariado é aquele que vende a sua mão de obra, o seu trabalho, em troca de dinheiro, um salário. Ou seja, o empregador e o empregado. E essa distinção entre o burguês e o proletário, isso causava, segundo Karl Marx, isso gerava uma desigualdade social. Porém, essas duas realidades, essas duas classes são classes complementares. Porque uma classe necessita da outra para existir. Uma classe depende da outra. A burguesia precisa de mão de obra e o proletário precisa de salário, precisa de trabalhar. E nós temos agora Max Weber, que ele buscava compreender a racionalidade que o indivíduo e tinha também o indivíduo como ponto de partida, mas sempre alcançando a sociedade de modo geral. A sociologia ela faz isso. Ela sempre busca estudar a sociedade e não apenas um único indivíduo. E Weber também dizia que o Estado é uma estrutura política que tem o monopólio do uso legítimo da força física. O que significa isso? Por exemplo, um grupo de pessoas estão protestando e o Estado tem o direito de reprimir esse protesto, essa manifestação, seja legítimo ou não, de maneira legal, através da força física, ou seja, através da força policial, por exemplo. Para repreender, para reprimir esse protesto. Ou seja, uma pessoa, um civil, ele não tem o direito de usar a força física para reprimir esse protesto. Porém, a força policial tem esse direito por legitimidade do Estado, por exemplo. Bom, pessoal, esse foi só um apanhado aqui, um exemplo aí sobre os tipos de conhecimento, os grandes pensadores, é o tripé da sociologia moderna, que é Durkheim, Marx e Weber. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar no grupo. E é isso aí. Tem bons estudos e eu vou ver se eu separo algumas referências bibliográficas, filmes, para depois deixar postado no grupo.